Salve família! Chegando com um resumo da semana 8 da NFL, todos os jogos do domingo vão passar por aqui, você já tá ligado como é que funciona o nosso resumão. Vou passar por todos os jogos, uma análise rápida com highlights dos principais lances, mas antes da gente partir para os jogos, é muito importante você se inscrever no YouTube da NFL Brasil. 3 lives por semana, NFL em 30 na terça-feira com os destaques da rodada. Quarta-feira a gente monta o Power Ranking junto na nossa tier list. 7h15 ao vivo, 7h15 da noite. E domingo a gente chega com as dicas de fantasy 1h30 antes da rodada. Lembrando que essa rodada, os horários vão 1 horinha pra cima. Então a live vai entrar aqui 1h30 e não 12h30. Importante você ficar ligado. Mas para você não perder nada, já aperta aqui ó, o sininho do lado do botão de se inscrever, que o YouTube vai notificar quando a gente estiver ao vivo para você colar com a gente. Deixe o seu like, usa a aba de comentários. Quero saber se seu time venceu nessa última semana da NFL, certo? Então vamos para os jogos. Bom, vou começar com o jogo do New Orleans Saints e Indianapolis Colts. Os Saints conseguindo uma vitória 38-27 fora de casa. Um dos melhores jogos ofensivos do New Orleans Saints nessa temporada. Derek Carr passando das 300 jardas, 310 jardas e 2 touchdowns. O Kamara também produzindo muito, recebendo, correndo, fez touchdown das duas formas. Taysom Hill é um wildcard que sempre aparece ali nesse ataque para dar uma dinâmica diferente. Também marcou 2 touchdowns. E o time do Colts não teve o poderio ofensivo para acompanhar esse jogo do Saints, que finalmente decolou ofensivamente. Gardner Minshew tem grandes passes, mas também tem passes que acabam atrapalhando ali o desenvolvimento do ataque. Jonathan Taylor e Zach Moss fizeram bons jogos, o jogo terrestre do Colts está desenvolvendo, mas ainda assim, o Saints, que a gente sabe que tem uma defesa que fecha jogos, com esse ataque funcionando, que não tá acontecendo nessa temporada, mas a gente viu funcionar na semana 8 da NFL, fez uma boa partida e conseguiu garantir aí sua 4ª vitória nessa temporada. Tem uma campanha de 50%, né? 4 vitórias e 4 derrotas. O Indianapolis Colts fecha a semana com 3 vitórias e 5 derrotas depois da semana 8. Mais um jogo que eu vou passar rápido aqui. O Houston Texans foi até o estádio do Panthers e perdeu para o time da NFC Sul. A primeira vitória do Panthers nesse ano, 15-3 contra o Houston Texans. O Texans acumula 4 derrotas, tem 3 vitórias na temporada. Foi a primeira vitória do Panthers, que tem 6 derrotas no ano. O destaque do jogo, é óbvio, fica pelo duelo dos quarterbacks que saíram no início da rodada. CJ Stroud, Bryce Young, nenhum deles brilhou nessa partida. Acho que não foi dos melhores jogos ofensivos do Houston Texans. A defesa do Texans até jogou bem, o Will Anderson tem criado pressão. O time como um todo do Texans conseguiu pressionar o Bryce Young. E o Bryce Young fez o suficiente para conseguir produzir dentro desse desconforto, né? Conseguindo levar pancada, foi sacado e ainda assim conseguiu conectar passes. O Adam Thielen é o cara que se estabeleceu como a referência desse passing game, que foi importantíssimo para o Bryce Young conseguir a sua primeira vitória como profissional. Ainda assim, com uma vitória só, o Panthers sonha com muito pouco. Do outro lado, o Houston Texans, que vinha prometendo no início do ano, entra numa fase ruim, vai ter que se recuperar para ficar vivo dentro da divisão sul da AFC. Próxima partida, vou falar do Minnesota Vikings, que foi até o Lambeau Field e conseguiu vencer o rival Green Bay Packers 24-10. Mais um touchdown do Jordan Addison, chegou a 7 touchdowns, é o segundo da NFL em marca de touchdown, tá jogando muito o calouro do Minnesota Vikings, que apareceu nessa ausência do Justin Jefferson. E falando de ausências, não tem como eu falar da principal lesão dessa semana. Kirk Cousins rompeu o tendão de Aquiles, está fora da temporada. E eu quero lembrar para vocês que a gente tem a trade deadline que vai acontecer nessa semana, na terça-feira. E o Vikings, sem o Kirk Cousins, pode ser um candidato para buscar o mercado e achar um quarterback para esse time. Por que eu digo isso? A defesa está começando a jogar bem nas mãos do técnico Brian Flores. O ataque estava produzindo com o Kirk Cousins, com o seu suporte ali de Jordan Addison, KJ Osborne, TJ Hawkinson. O time tá vencendo muitos jogos, conseguiu 4 vitórias, uma campanha de 4 vitórias e 4 derrotas. Venceu 4 das últimas 5 partidas, então o momento tava todo na mão do Minnesota Vikings, só que sem o seu quarterback, essa temporada vai pro ralo. Então agora é o momento do Minnesota Vikings entender se vale a pena investir num veterano ou se vai ficar ali com o Jaren Hall, novato de 5ª rodada, para comandar esse time. Também vale a pena a gente entender, né? Será que sem Kirk Cousins e com Justin Jefferson voltando de lesão daqui a 1 ou 2 semanas, vale a pena esse investimento?
é uma novelinha aí pra gente acompanhar nas próximas semanas. Próximo jogo, vou falar do resultado surpreendente do Denver Broncos, que foi até Kansas City para bater o Kansas City Chiefs 24-9. E pra mim o destaque fica todo na defesa do Denver Broncos. A defesa do Denver Broncos conseguiu forçar 5 turnovers, o ataque do Chiefs não produziu, e o Russell Wilson ele vem fazendo boas temporadas com esse Denver Broncos, conseguiu 3 touchdowns, só 12 passes completos, um pouco mais de 100 jardas. O jogo terrestre do Broncos tem funcionado com o Javonte Williams e o Jaleel McLaughlin. Foi assim para vencer o Green Bay Packers e também funcionou assim agora nessa vitória contra o Kansas City Chiefs. O Sean Payton utilizando o seu quarterback ali na red zone para capitalizar em cima dos turnovers e converter os drives em touchdowns. Então assim, é um time com uma formulazinha que a gente já conhece na NFL. Defesa muito forte, jogo terrestre que dá uma salvada no ataque e o Russell Wilson sendo pontual para converter os seus touchdowns. Jogaço do Denver Broncos, mas assim, não dá para apagar um time que já levou 70 pontos nessa temporada, né? Qual é o Denver Broncos que a gente vai ver nas próximas semanas? Isso é muito importante. Também é importante a gente entender qual vai ser esses Kansas City Chiefs, que até agora a gente não conseguiu confiar 100% nesse time que parecia que estava decolando nas últimas semanas. Próxima partida, vou falar da vitória do Philadelphia Eagles contra o Washington Commanders. Fora de casa, o Eagles consegue o resultado positivo. 38-31, 7 vitórias e 1 derrota para o Eagles, que tem a melhor campanha da conferência. A.J. Brown, eu falei dele já. Gigante, monstro, recorde da NFL, 6 partidas com mais de 125 jardas. Nesse jogo, foram 130 jardas e 2 touchdowns para o recebedor do Philadelphia Eagles, Jalen Hurts com um jogão também, só que do outro lado o Sam Howell parece que tem um número aí do time do Eagles no bolso, também conseguiu 4 touchdowns, manteve o time até o final do jogo. O Washington Commanders estava vencendo por 24-17 no início do último quarto e o Eagles conseguiu essa virada, muito porque o ataque é muito difícil de você segurar, assim. Foi uma partidaça ofensiva e que trabalho o Eric Bieniemy consegue fazer. Só que o Commanders, assim como eu falei de outros times da NFL que estão ali naquele patamar mediano, são times horríveis, assim como são times que a gente coloca como contenders. O Washington tem grandes momentos e momentos que desliga. E quando desligou, meu amigo, do outro lado tem Jalen Hurts, A.J. Brown, Devonta Smith, uma galera que consegue fazer big plays. E foi o que colocou o Eagles no final do jogo com essa vitória 38-31. E é isso, é um rival de divisão, é um jogo sempre duro, porque times que se enfrentam mais de uma vez na temporada, esses times, é o segundo confronto entre Eagles e Commanders na temporada, times que se conhecem, são partidas diferentes, e ainda assim o Eagles conseguiu fazer valer a superioridade de talento para mesmo fora de casa conseguir essa vitória contra um rival de divisão, vitória importantíssima do Eagles para manter essa liderança na conferência da NFC, porque ele sabe que tá brigando pela bye. Próxima partida, Cleveland Browns e Seattle Seahawks. O Seahawks consegue uma vitória dentro de casa contra o Browns. Foi para 5 vitórias e 2 derrotas. Hoje, por porcentagem, eles têm um jogo a menos que o Niners, mas é o líder da sua divisão. 2 interceptações para o P.J. Walker, 2 interceptações para o Geno Smith, um jogo que teve momentos muito diferentes. O Seattle abriu 17-7 na partida, e aí depois o Cleveland Browns conseguiu voltar e virar esse jogo para 20-17. No final da partida, interceptação do P.J. Walker, o Geno Smith comanda uma campanha até o final do campo para passar a bola para o Jackson Smith-Njigba, o novato, fazer o touchdown que dá a virada para o Seattle Seahawks. Não foi um grande jogo do Seahawks. Mesmo com essa vitória, com a liderança da divisão, é um time que está sofrendo. É um time que quase perdeu pro Cleveland Browns do P.J. Walker. Com todo respeito, o Browns tem uma grande defesa, Myles Garrett jogou pra caramba. Só que tem um ataque com um quarterback limitado. O Seahawks tem o seu ataque, Geno Smith, Kenneth Walker, Zach Charbonnet, DK Metcalf, o Jackson Smith-Njigba, Tyler Lockett. O Seahawks hoje tem as vitórias. Mas em campo, precisa mostrar muito mais para garantir a liderança da divisão. Enfim, vou virar a página. Na semana 8, dever de casa foi feito, conseguiu a vitória dentro de casa. Hoje é o líder da divisão. Semana 8 da NFL, né? Então é isso que tá valendo. Próximo jogo, Ravens fora de casa conseguindo bater o Arizona Cardinals 31-24, 6 vitórias e 2 derrotas para o Baltimore Ravens. O Cardinals continua com uma campanha aí de 1 vitória e 7 derrotas. Não foi um grande jogo ofensivo do Baltimore Ravens, né? Eu vim aqui e exaltei o Lamar Jackson na última vitória aí do Ravens, mas o passing game não entrou.
ninguém apareceu. O Mark Andrews fez um touchdown, mas teve muito pouco volume. Não foi um grande jogo do Lamar Jackson. Foi um grande jogo da defesa do Baltimore Ravens, que conseguiu forçar turnovers e dar uma posição de campo para o time do Ravens marcar os touchdowns. Foram 3 touchdowns corridos do Gus Edwards. Então o Ravens conseguiu, perto da end zone, converter as suas campanhas e fazer os touchdowns que colocaram ele no jogo. O Arizona Cardinals, eu sempre falo isso, é o troféu jogou de igual para igual. É o líder desse troféu na temporada da NFL, porque faz um grande jogo, sem James Conner, consegue 24 pontos, acompanha o Ravens, que é um dos melhores times da AFC hoje. Apesar de em campo estar sofrendo, é uma das melhores campanhas, um dos melhores times, e ainda assim o Cardinals conseguiu chegar lá, fazer o seu jogo, manter o ritmo até o final, mas é isso. A superioridade de elenco e de talento valeu pro Ravens conseguir essa vitória fora de casa, que é muito importante para eles conseguirem aí a manutenção da liderança da divisão norte da AFC. Próxima partida, confronto insano. Joe Burrow contra Brock Purdy, Cincinnati Bengals indo até a Califórnia, conseguindo uma vitória. 31-17 contra o San Francisco 49ers. 49ers que agora acumula sua terceira derrota consecutiva. E tudo estava funcionando para esse time do Niners, mas eu preciso falar do Brock Purdy. Brock Purdy sofreu 2 interceptações pelo segundo jogo consecutivo e esses turnovers custaram. A gente fala muito também dessa defesa do 49ers, mas a defesa do Bengals tá jogando muito. E uma dupla de linebackers que eu sempre falo que tá entre as melhores da NFL apareceu. Logan Wilson com interceptação, Jermaine Pratt com interceptação, foram chave para conseguir colocar esse Bengals com capacidade de vitória. Obviamente, Joe Burrow tá parecendo saudável, Ja'Marr Chase tá passando de 100 jardas, foi uma partidaça desse ataque que tem muitos alvos e é difícil mesmo de segurar. Agora, o ponto é, nesse jogo, o ataque do Bengals pareceu muito melhor do que o ataque do 49ers. E a defesa do Bengals pareceu melhor do que a defesa do 49ers. O Bengals tem um momento, tudo bem. Agora eu quero saber como esse 49ers vai se recuperar com a vitória do Seahawks, que a gente vai falar já já. Eles perderam a primeira posição dessa divisão e precisam reestruturar aí como esse time vai recuperar o caminho da vitória, e muito vai se passar por essa dupla. Brock Purdy e Kyle Shanahan precisam se entender para recuperar o ritmo desse ataque e voltar a vencer jogos. A gente sabe que é um time muito talentoso, que tem capacidade de conseguir vitórias nos playoffs, só que nesse momento carrega uma sequência de 3 derrotas nessa temporada. Próxima partida eu vou para a vitória do Dallas Cowboys dentro de casa contra o Los Angeles Rams, 43-20. O Cowboys é um jogo que tudo deu certo dentro de casa, o Dak Prescott jogando muito com mais de 300 jardas e 4 touchdowns, o CeeDee Lamb teve 12 recepções, 158 jardas, 2 touchdowns, ninguém segurava o homem nesse jogo contra o Rams. E do outro lado, o Matthew Stafford muito pressionado, o ataque o ataque terrestre não funcionou tão bem sem o Kyren Williams, o Cooper Kupp e o Puka Nacua foram limitados. Simplesmente o ataque do Rams não funcionou, o Sean McVay não fez o melhor, não sei se foi o plano de jogo, não conseguiu executar o que ele esperava, e do outro lado o Cowboys estava pontuando, até que o jogo saiu das mãos do Los Angeles Rams, e é muito importante para o Dallas Cowboys, que agora tem 5 vitórias e 2 derrotas, é um dos grandes candidatos de wild card dentro da NFC nessa temporada 2023. A grande questão é que a gente sabe que esse Cowboys tem grandes jogos e jogos pífios. E times na NFL que querem sucesso precisam ser consistentes. Até porque nos playoffs, na pós-temporada, que a expectativa que a gente está falando para esse Dallas Cowboys é um jogo pífio para você ir para casa. Então, Dallas Cowboys precisa construir em cima dessas vitórias para entender qual é a filosofia do time para conseguir as vitórias difíceis quando o ataque não está rendendo tanto quanto rendeu nessa última semana. Próximo jogo, vitória fora de casa do Jacksonville Jaguars contra o Pittsburgh Steelers. 6 vitórias e 2 derrotas para o Jaguars nessa temporada. Tem conseguido uma grande campanha. O Jaguars não tem sido dominante, não tem. O Pittsburgh Steelers é um time que tem uma grande defesa e tem limitação no ataque. Inclusive, o ataque foi um problema pelos 10 pontos, mas também perdeu o Kenny Pickett, que teve uma lesão na costela, perdeu o Minkah Fitzpatrick também no meio do jogo, e a gente sabe que ele é depois do TJ Watt, provavelmente o maior playmaker dessa defesa. Jacksonville Jaguars fez só 20 pontos. Mas os times, nesse momento, nessa primeira parte da temporada regular, precisam de vitórias. Eles estão se entendendo, estão se descobrindo, mas vitórias é o que realmente vai contar
agora pro Jacksonville Jaguars. E assim, Trevor Lawrence conseguiu encontrar bastante o Evan Ingram, conseguiu desafogar o ataque, mas a estrela desse ataque, da unidade ofensiva no momento, é Travis Etienne. O running back vem acumulando grandes jogos e facilita muito o desenvolvimento do passing game, do ataque aéreo do Jaguars para acumular vitórias. Grande partida do Jacksonville Jaguars, vitória fora de casa importantíssima na semana 8 da NFL. Próximo jogo eu vou falar da rivalidade dos times de Nova York. Jets e Giants, fora de casa, o Jets consegue uma vitória de 13-10 contra o rival. O Jets agora tem uma campanha de 4 vitórias e 3 derrotas, com um ataque completamente limitado, só que do outro lado o Giants também tem um ataque limitado. Tyrod Taylor saiu com uma lesão na costela, já estava sem o Daniel Jones, aí entra Tommy DeVito, que é o terceiro quarterback, o time perde o Darren Waller, que era referência nesse passing game, no ataque aéreo. Enfim, a defesa do Giants mantém o time nos jogos, manteve o time até a prorrogação contra o New York Jets, mas o ataque simplesmente não produz, e eu não tenho como culpar o Brian Daboll agora. Ele tá com o terceiro quarterback, tá sem o seu principal alvo no passing game, Saquon Barkley faz milagre até onde, né? Então assim, esses dois times são times com grande defesa, o Jets também, inclusive o Jets sem o Aaron Rodgers pode ser também um candidato aí para procurar um quarterback nessa trade deadline. Não temos grandes quarterbacks não, tem que entender se um James Winston, um Andy Dalton faz sentido, ou se você banca o que o Zach Wilson vai conseguir levar esse time até o wild card. Tô falando de wild card porque o Jets está completamente dentro dessa disputa na AFC, vitória importantíssima do Jets que acumulou 3 vitórias consecutivas com essa batalha contra o New York Giants na prorrogação. Bom, vamos para a nossa próxima partida. Eu tenho o Tennessee Titans vencendo o Atlanta Falcons dentro de casa, 28-23. Maior destaque desse jogo, Will Levis. A estreia do Will Levis com 4 touchdowns. Só ele, Marcus Mariota e Frank Turkington conseguiram fazer isso na história da NFL. É difícil, né? A gente sempre fica pensando como é que ele não estava em campo. A gente não tá vendo os treinos. Quem tá vendo os treinos lá é o Mike Vrabel, é a comissão técnica do Titans. Eu sei que ele entrou e representou. DeAndre Hopkins renasceu, 3 touchdowns, volume pra caramba nesse jogo. Do outro lado, o Atlanta Falcons teve um jogo pífio no primeiro tempo nas mãos do Desmond Ridder. O Desmond Ridder sai, faz um teste ali para protocolo de concussão, não indica que tem concussão, mas ainda assim no segundo tempo o Falcons volta com o Taylor Heinicke. O Taylor Heinicke dá nova vida para esse ataque, faz 20 pontos na segunda metade, mas não é o suficiente para garantir a vitória. Do lado do Titans, quero ver o que esse time consegue fazer com o Will Levis. Não é uma campanha de se jogar fora, tem 3 vitórias e 4 derrotas, então ainda tem a segunda metade da temporada para saber se o time consegue dar um próximo passo com o seu novato. Inclusive o Ryan Tannehill pode ser um nome procurado na trade deadline, nessa janela de troca que eu falei que vai acontecer essa semana. E do Atlanta Falcons, com todo o respeito, não dá mais pro Desmond Ridder. Eu quero ver o Taylor Heinicke aí. O Arthur Smith ainda não bancou isso no final do jogo. Mas a minha expectativa é que o Falcons vai tentar continuar com o Taylor Heinicke, até porque a gente sabe, a divisão sul da NFC está completamente aberta para quem pegar. Então a definição de quarterback tem que ser feita o quanto antes. Semana 8, dá tempo e o Falcons está muito vivo nessa briga. Próximo jogo, vai ser difícil de me alongar. Miami Dolphins com uma vitória contra o New England Patriots dentro de casa, 31-17. O Dolphins amplia aí a sua campanha para 6 vitórias e 2 derrotas. O Patriots acumula sua 6ª derrota, tem 2 vitórias nessa temporada. Jalen Ramsey volta, intercepta passes. Do lado do Dolphins, o Dolphins não tá correndo tão bem com a bola, mas foi um daqueles jogos do ataque, né? O Tua com mais de 300 jardas, 3 touchdowns. O Waddle com 120 jardas e touchdown. Tyreek também com 112 jardas e touchdown. E o Patriots simplesmente não tem como acompanhar esse ataque do Dolphins. É isso. Não tem o que estender. O Patriots ainda sofreu com lesões. O Kendrick Bourne e o Devontae Parker saíram do jogo lesionados. O Mac Jones já não tem grandes alvos e aí perde 2 dos seus principais recebedores. Dificulta ainda mais você bater um rival de divisão fora de casa. Dolphins fez o que tinha que fazer. Mais uma vitória para continuar nessa disputa aí com o Buffalo Bills pela ponta da divisão. E é um ataque dominante que te vence de formas diferentes, como eu falei, né? E agora com o reforço do Jalen Ramsey, a secundária provavelmente era um dos problemas nessa defesa aí, né? Que tava conseguindo pressionar, mas tinha problema de secundária. Agora tem o Jalen Ramsey, voltou interceptando bola. Quando precisa vencer com Tua, Jalen Waddle e Tyreek vence. Quando, às vezes, quem aparece é o Monster correndo com a bola. Esse é o Dolphins dessa temporada que segue
acumulando vitórias, empilhando vitórias rumo ao título da divisão. Para fechar o nosso resenha, nós temos o Sunday Night Football, Chicago Bears, que perdeu fora de casa, né? O Los Angeles Chargers, em LA, consegue a vitória, 30-13. O Bears, de Tyson Bagent, não conseguiu carregar esse ataque. O ataque não funcionou, o Bagent teve um jogo ruim, foram 2 interceptações para o novato do Chicago Bears. O Bears não conseguia converter primeiras descidas, não conseguia manter o ataque em campo. E do outro lado, finalmente tivemos um bom jogo ofensivo do Justin Herbert. Justin Herbert conseguiu dar volume para esse time com 298 jardas, 3 touchdowns. O Eckler também aparecendo com 7 recepções, 90 jardas e touchdown. É um running back que a gente sabe que é importante para desafogar esse ataque, que foi o que ele fez. O time ainda não está conseguindo correr muito bem com a bola, mas conseguiu estabelecer o passing game para bater essa defesa do Bears, né? Não é um grande desafio, mas o Chargers precisa desses jogos para colocar o time de volta nos trilhos. É importante ter o Eckler de volta, o Derwin James também, que passou um tempo lesionado, conseguiu interceptação nesse jogo. Preciso ver os playmakers do Chargers fazendo a diferença. E é o que a gente conseguiu ver num Sunday Night Football, que não foi um grande jogo, a gente sabe, o Bears não é um dos grandes times, mas o Chargers é um time que a gente ainda tem esperança que pode se recuperar na segunda parte da temporada, e espero ver mais bons jogos do Justin Herbert na temporada 2023. É isso, meus amigos, esse foi o Resenha NFL da semana 8, usa a aba de comentários, quero saber o que você achou do seu jogo e se você tá esperançoso com o seu time ou se tá tristinho aí, né, porque tivemos lesões sofridas nessa semana 8 da NFL. Terça-feira, NFL em 30, quarta-feira, tier list com Power Ranking, domingo, dicas de fantasy por aqui ao vivo, melhores momentos dos jogos, tá sempre aqui no canal também, então se inscreve, ativa as notificações, e é isso aí, Rafão Martins, na semana que vem eu tô de volta, aquele abraço, eu fui.